Olá, eu me chamo Diogo Mian e sou o seu professor virtual de língua portuguesa. E hoje quero convidar você, aluno do Áureo Filho, Leôncio Horácio e Maria Rita, para juntos estudarmos um conteúdo chamado Classes de Palavras. Muitos de vocês já conhecem o que são classes de palavras, vocês utilizam as classes de palavras no dia a dia de vocês e na escola. Porém, essa videoaula nós vamos fazer uma revisão do que são as classes de palavras para que vocês possam empregar tanto no dia a dia de vocês como no contexto de sala de aula. Esse vídeo será dividido em duas partes, então essa é a parte 1 do conteúdo classes de palavras. Acompanhe comigo. Temos aí morfologia. Não podemos estudar a classe de palavras sem identificar o ramo que é estudado, essa parte das classes de palavras, que é chamado de morfologia. Então, a morfologia é o ramo que estuda a estrutura, os processos de formação e classificação e a flexão das palavras. Ou seja, dentro da morfologia nós vamos estudar o quê? A estrutura dessas palavras, como elas se organizam, o processo de formação delas, como elas são formadas, a classificação delas. O que seria essa classificação? Que nós vamos ver pronome, nós vamos ver verbo, então nós vamos ver essa classificação de cada uma, a flexão dessas palavras, como são flexionadas em gênero, em número, grau. Então vamos estudar tudo isso nessa aula de hoje. Vamos lá, acompanhe. Temos aí classes de palavras. O que são as classes de palavras? Classes de palavras são grupos pelos quais as palavras são organizadas, ou seja, percebam que as classes de palavras ela tem uma particularidade que é com relação à sua organização. E essa organização é através de quê, professor? Vejamos. Essa organização é feita através da função gramatical que cada palavra desempenha dentro de uma frase, dentro de uma oração. Então, nós vamos ter aí nas classes de palavras essa organização dentro de cada ponto que elas ocupam, dentro de cada classificação gramatical delas. Tudo bem? Vejamos. Professor, existem quantos tipos de classes de palavras? Temos 10 tipos. Quais são eles? Vamos estudar todos. Porém, eu quero que vocês levem em consideração que dentro das classes de palavras nós temos dois tipos. Nós temos os tipos das classes variáveis e das classes invariáveis. Quais são esses 10 tipos? Temos aí os substantivos, pronomes, verbo, artigo, adjetivo, numeral, preposição, conjunção, interjeição e advérbio. Então, esses são os 10 tipos de classes de palavras. Vamos estudar agora as classes de palavras variáveis. O que são essas classes de palavras variáveis? Vejamos. São aquelas que podem variar em gênero. Lembra da variação de gênero, onde nós temos o gênero masculino e o gênero feminino? Pode-se variar em número, aquele número, se é singular, se é plural, e em grau, se ele é aumentativo, se ele é diminutivo, se ele é comparativo ou superlativo. Então nós vamos ter aí a classe de palavras variáveis. Elas variam por quê? Porque elas podem variar em gênero, em número e em grau. Quais são elas? Quais são as classes de palavras que são variáveis, professor? São essas aí. Nós temos o substantivo, nós temos o pronome, nós temos o verbo, o artigo, o adjetivo e o numeral. Professor, todas essas classes de palavras são variáveis? Sim, são variáveis por quê? Porque elas se flexionam, porque elas se flexionam em gênero, em número e grau. Tudo bem? Vamos ver agora as classes invariáveis. Quais são elas? Como acontece? Ou seja, se as variáveis elas se flexionam e as invariáveis, vejamos, não sofrem qualquer variação de gênero, número e grau. Quem são elas? Preposição, conjunção, interjeição e advérbio. Então essas 4 classes de palavras elas não vão variar. Por isso que elas são chamadas de invariáveis, ou seja, não variáveis. Vamos agora estudar uma classe chamada preposição. Vejamos. A preposição ela tem a função de fazer a ligação de palavras ou orações, estabelecendo em relação de dependência, tais como a, após, para. Exemplos, nós temos aí: entreguei a carta a ele. As portas abrem após
às 18 horas. Então lá em cima está dizendo para mim que ela tem a função de quê? De fazer ligação de palavras ou orações. Então nós temos as portas abrem após as 18 horas. Então tivemos uma ligação aí. Isto é para você. Isto é para você. Próxima, conjunção. A conjunção trata-se de quê? Ela une termos de uma oração que tem o mesmo valor gramatical ou une orações, tais como e, portanto, conforme. Exemplos: vou com minha namorada e uma amiga. Portanto, não sei o que fazer. Dançar conforme a música, ou seja, se ela tem o poder de unir termos de uma oração que tem o mesmo valor gramatical ou unir orações. Dançar conforme a música, nós temos o que? Uma união. Então a conjunção ela tem esse papel. Próxima, interjeição. O que seria interjeição? A interjeição ela exprime emoções, sentimentos ou serve para interagir com o interlocutor, tais como olá, viva, Sil. Exemplos: olá, sou o Diogo. Viva, conseguimos ganhar o campeonato. Sil, não faça barulho aqui. Ou seja, ela está exprimindo o que aí? Emoções, sentimentos, ela chama a atenção. A interjeição ela serve para chamar a atenção. Olá, eu sou o Diogo. Olá, bom dia. Percebam. Próximo, advérbio. O advérbio ele acompanha verbos, adjetivos ou outros advérbios e os modifica ao indicar modo, tempo e intensidade. Então o advérbio ele vai ter a função ali de dar o quê? De identificar um modo, de identificar um tempo, de identificar uma intensidade dentro daquela oração, dentro daquela frase. Tais como melhor, demais, ali. Ou seja, quando eu falo melhor, eu estou identificando o quê? Eu estou dando meio que uma característica daquilo que eu estou trazendo na minha frase. Como por exemplo, o melhor resultado foi do atleta estrangeiro. Não acha que trouxe folhas demais? O restaurante é ali. Então eu estou identificando o que? Não acha que trouxe folhas demais? Percebam, eu estou trazendo uma intensidade. São folhas demais. Então o advérbio ele tem esse papel de trazer esse tipo de informação, de tempo, de modo, de intensidade. Tudo bem até aqui? Acredito que vocês tenham mais ou menos pegado o conteúdo. Caso vocês tenham dúvida, retornem o vídeo para que vocês consigam tirar essa dúvida. Então, a partir desse momento é com você. O que é que eu quero? Temos aí uma atividade. Observe. O que é que vocês vão fazer nessa atividade? Classifique as palavras sublinhadas conforme a numeração. Cada palavra sublinhada tem um número correspondente ao lado. Vejamos. Temos aí um exemplo. Isto é para você. Então, isto é para você. Essa frase, ela é temos ali uma preposição. A que classe de palavra pertence esse texto que está sublinhado, que na verdade no exemplo ele está grifado de vermelho. Então, ele se refere a uma preposição. Perceberam? Então, nós temos a primeira frase aí. Opa, como vai? A que tipo de classe de palavras pertence esse opa? É um advérbio? É uma conjunção? É uma preposição? Ou é uma interjeição? Próxima. Ontem estava frio. A mesma coisa, você vai colocar ao lado aí, dentro desses parênteses, se ele é um advérbio, se é uma conjunção, se é uma preposição ou se é uma interjeição. E assim sucessivamente para as outras frases. Tudo bem? Então, eu quero que vocês realizem essa atividade no caderno de vocês. Respondam com calma e, no nosso encontro presencial, nós iremos fazer a correção dessa atividade e aprofundar esse conhecimento. Anote todas as dúvidas que vocês venham ter para que vocês esclareçam em sala de aula. Tudo bem? Então até o nosso próximo encontro e bons estudos. Tchau, tchau!